Então vamos lá, pessoal. Para terminar, né? Então, reforçando, sou o professor Edson Moreno da PUC, tá? O trabalho que está sendo apresentado agora, ele foi introduzido inicialmente pelo professor Jarbas e depois pelo professor Marcon, tá? Então, a proposta aqui é apresentar os mecanismos dinâmicos, né, de tolerância à falha para correção de erros em sistemas expostos à radiação, que é complementar, então, aquele trabalho inicialmente apresentado pelo professor Marcon. Vamos ver? Temos um delay aqui para... Aí, beleza. Bom, então, basicamente, só contextualizando, né, a gente tem a proposta, né, desse trabalho, ele considera, então, 2 pontos, que é o ambiente hostil, onde o sistema crítico vai estar inserido, né. Então, o ambiente hostil é a presença de radiação cósmica, né, onde a gente tem diversas partículas aí de diferentes naturezas e de forma bem intensa exposta, né, no espaço. E os sistemas críticos, que são os satélites, né, que são recursos que estão constantemente expostos a essa radiação, ainda que tenha alguma certa proteção, né, do campo magnético da Terra, eles estão muito mais expostos a essas radiações, beleza? Então, quando a gente vincula essas duas coisas, né, então, esses sistemas críticos a esse ambiente hostil, né, ou seja, os satélites da radiação, começam a surgir alguns problemas, né, e daqueles problemas que a gente está tratando, né, o que é o foco aqui, o primeiro problema, então, é realmente as partículas cósmicas, como comentou o professor Jarbas antes, né, que pode causar alguma alteração no dado originalmente armazenado, né, um bit flip ali, por exemplo. E, como consequência, então, isso pode causar danos, né, no nosso sistema no momento do processamento, né, porque algum dado pode ser lido de forma incorreta com a relação original, ou ainda uma instrução pode ter sido afetada nesse ponto. E aí, obviamente, a solução vem daquela proposta de recursos, né, ou códigos para correção desses erros, né. Aí nós partimos para o segundo problema, né, e o segundo problema é que esses sistemas com os quais a gente está trabalhando, eles têm uma capacidade de carga, né, ou de energia limitada, né, e ficar adicionando recursos, né, nesse sistema, ele pode ser cada vez mais consumir de forma mais rápida a bateria que a gente tem. Então, como consequência, né, processamento desmedido, adição de recursos sem tomar algum certo cuidado, pode fazer com que o recurso, a energia disponível ali, acabe sendo completamente ou fortemente consumido. Então, uma das formas de tentar corrigir esse tipo de problema, uma solução é utilizar mecanismos de correção, né, de erro, adaptados para o ambiente restrito que a gente tem, né. Então, existem alguns trabalhos, né, que relata um pouco sobre como isso pode ser dinamizado. E aí, de forma bem genérica, né, é proposto ali o ligamento e desligamento de alguns módulos, ou ainda a modulação da performance desses recursos, né, dentro do nosso sistema embarcado. O trabalho aqui proposto, né, então ele tem como estudo, ele apresenta o mecanismo de tolerância a falhas dinâmico, né. Então a gente vai tentar utilizar aquele recurso que consome a quantidade de energia disponível para a demanda de correção de erro está presenciando. A abordagem, então, que a gente vai explorar, ela utiliza uma codificação única e ajustável à codificação, à complexidade, né, da decodificação. Nesses recursos, depois a gente vai ver um pouquinho, né, na proposta que a gente tem, a codificação é sempre a mesma e o que nós vamos variar é efetivamente o mecanismo de decodificação, que é o mais caro nesse processo. O objetivo, então, é elaborar um mecanismo que equilibra a confiabilidade e eficiência energética. Então, que ele garante que eu evite ou reduza ao máximo a presença de erros dentro do nosso sistema e, ao mesmo tempo, ele se adeque às necessidades e restrições do nosso sistema crítico. E essa solução, essa proposta que a gente fez, né, ela é bem adequada para esses pequenos satélites, assim como o CubeSat, né. Bom, antes de entrar, então, em um pouquinho mais de detalhes sobre esses mecanismos de correção de erro, né, falar um pouquinho sobre como sistemas, né, eles constroem esses mecanismos de tolerância à falha. Então, basicamente, aqui é apresentado, né, que os sistemas eles podem ter um mecanismo de tolerância à falha e aí aplicar esses recursos de correção de erro, ou não, né.
Então, normalmente, o mais comum é a gente ter sistemas, e eu não estou falando necessariamente de satélites, né, mas a gente ter sistemas que eles não têm preocupação com a tolerância à falha. Então, se ele não tem problema ou preocupação com a tolerância à falha, nada é feito com relação a esse tipo de problema. Tá? O problema não é relevante, não é considerado, assim como nos sistemas computacionais convencionais. E em sistemas onde a gente tem a possibilidade de tolerância à falha, eu posso eventualmente desabilitar ele, né? E nesses casos eu não vou considerar a correção, ou ainda eu posso habilitar para efetivamente a gente poder ter o tratamento, a detecção e a correção do erro de fato. Quando a gente fala então da habilitação, da presença desses recursos de correção, detecção e correção de erros, né? A gente tem basicamente então duas propostas, que é um mecanismo único de correção, né? Ou então um recurso onde a gente tem múltiplas propostas de detecção e correção. Okay? Dentro dessas propostas ainda, né, de adequação única, né, ou correção única ou múltipla, né, a gente pode ter ainda propostas que a gente chama dinâmica ou estática em cada um desses casos. Então é comentado ali, né, modelo estático, no modelo estático a codificação é sempre única para todo e qualquer componente do sistema. E no modelo dinâmico, a codificação e a decodificação pode alterar conforme o cenário. Então, de novo, né, quando a gente tem um cenário estático, eu tenho um conjunto de recursos que está presente a todo momento, e no dinâmico eu posso variar conforme a nossa proposta. Importante, de novo, né, lembrar que toda vez que eu trabalhar com um mecanismo de correção de erro, eu vou ter sempre as duas propostas. Tanto a parte de codificação, que vai adicionar recursos para que eu possa perceber que algum erro aconteceu, quanto a segunda parte, que é a decodificação, é a interpretação desses dados que estão lá armazenados, o dado original e os dados redundantes, que são utilizados ali para fazer essa detecção, e aí sim eu poder ter uma estratégia de correção de erros, se for o caso. Então, quando a gente trabalha então nesses sistemas dito estáticos, né, eu posso utilizar o algoritmo que eu quiser para fazer isso. Então ali é listado, né, um conjunto de propostas que podem ser utilizadas para isso. Desde as mais simples, né, onde eu tenho pura e simplesmente um mecanismo de paridade, né, passando por um Hamming, um ShipKill, que é um algoritmo utilizado principalmente em servidores, né, passando pela Interactive 2D ECC, que foi a proposta original ali que o professor Marcon apresentou, né, e finalizando aí com Overlap, que foi a proposta que avançou, digamos assim, sobre esse Interactive 2D. Tá? Então, esses recursos podem estar presentes tanto no estático, tanto no correção única quanto nas múltiplas correções. Considerando que sempre, quando eu tenho no único, eu vou escolher uma dessas estratégias. Né? No single ECC, eu vou ter uma dessas estratégias para poder fazer a tolerância. E no múltiplo ECC, a gente tem várias dessas estratégias que podem estar presentes em um mesmo momento. Tá? E aí, obviamente, o motivo disso, né, é porque eu posso ter efetivamente áreas que têm uma maior necessidade como é que eu vou dizer assim, de tolerância, né, e outras que eu não estou tão preocupado assim, se eu estiver trabalhando num ambiente onde eu tenho múltiplos mecanismos de correção de erro, ou então eu tenho uma dessas estratégias ali vinculadas quando eu estou trabalhando com um single ECC. Quando eu trabalho com o múltiplo ECC, de novo eu posso ter essas diferentes propostas sendo elaboradas ou escolhidas dinamicamente. Eu vou passar um pouquinho mais aqui adiante, né? E quando a gente fala dessa parte de dinamicidade, ela necessariamente considera a presença de uma energia, né, ou a fonte contínua, né, no nosso sistema. Então, isso não se adequa aos nossos sistemas críticos, que são os satélites, mas são uma proposta que está disponível. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o funcionamento, ou como esse cara funcionaria. Mas é importante aqui, né, nesse caso que ele está considerando, né, onde ele fala, né, é um cenário de alta disponibilidade de energia, região com requisitos rigorosos de confiabilidade, alta suscetibilidade a falhas, que podem trocar a codificação para aumentar a eficiência da correção. E aí ele representa ou comenta, né, sobre dois momentos onde isso vai acontecer. Então, para a transmissão da informação, né, então toda vez que eu for utilizar um ambiente que ele é dinâmico e que diferentes propostas vão estar sendo utilizadas ali para essas tolerâncias a falhas, é importante que aconteça uma combinação, né, entre fonte e destino.
Porque a origem tem que encaminhar dados codificados, segundo esse mecanismo que foi adotado de tolerância à falha, que é compatível com aquilo que está sendo esperado do outro lado. Então, se eu vou mandar alguma coisa utilizando tão somente paridade, o outro lado tem que estar esperando tão somente paridade. Se eu vou mandar alguma coisa com Hamming, o outro lado tem que estar esperando também alguma coisa com Hamming. Então, esse protocolo inicial, né, ele tem que ser garantido. Para informações armazenadas em memória, esse processo requer um pouco mais de informação, um pouco mais de complexidade, porque a gente vai ter que reconfigurar todo o nosso espaço, né? Então, eventualmente, eu estou com um processo, com um bloco de memória que tem um determinado modelo, né, de codificação ali, ou de tolerância, e se eu quiser fazer a conversão disso para algum outro espaço, eu vou ter que fazer toda a codificação e recodificação desse espaço. E isso necessariamente consome bastante energia, e por isso, principalmente, então, a gente diz que esse tipo de proposta ela é bem adequada para onde a gente tem essa alta disponibilidade de energia aqui para a execução desse tipo de sistema. Quando a gente vem para ambientes onde a gente não tem uma disponibilidade tão grande de energia, né? Então a gente tem, por exemplo, em satélites, né? De novo, a gente tem muito recurso sendo utilizado e eventualmente uma baixa capacidade de coleta de harvesting, né? Para manter o nosso sistema. É importante que a gente venha para uma estratégia que nos dê um pouco mais de flexibilidade, mas que ainda assim tem essa questão de garantir que eu não vou ter um consumo tão absurdo de energia. Então ele fala então sobre os trade-offs, né, de eficácia e eficiência. Ele trata, né, a eficácia é eu ter a capacidade de detectar, corrigir e garantir a confiabilidade sobre o sistema, né? E a eficiência é que eu vou respeitar exatamente essas restrições energéticas que a gente tem nesse tipo de sistema. Alguns exemplos, né, que se encaixam na codificação dinâmica. Então ele comenta ali, olha, se eu for utilizar, por exemplo, o mecanismo de CC ali, dinâmico, significa que eu posso utilizar diferentes estratégias, principalmente de decodificação, mas a codificação vai ser a mesma. Então eu tenho alguma estratégia que ele tem uma codificação básica e dependendo da minha necessidade eu posso mudar de estratégia de detecção de falha e correção, que pode ser mais robusto ou menos robusto. Essa escolha, obviamente, ela vem do poder de correção e, obviamente, do consequente consumo de energia que esse sistema tem. Ele não requer, diferente do que a gente tem ali, né, no ambiente onde a gente tem múltiplos ECCs, né, ele não requer toda essa reconfiguração que a gente tem, né, no sistema, exatamente porque a codificação é a mesma, o que vai mudar efetivamente é só o algoritmo de decodificação que a gente vai ter. Bom, para esse trabalho então, né, esse trabalho que foi conduzido, inicialmente foi caracterizado um ambiente, né, onde a gente tinha exatamente essa característica de funcionamento de um sistema dinâmico para multi-ECC, múltiplo ECC, tá? Onde diferentes propostas, inclusive a proposta da ausência da tolerância à falha, né, foi inserida. Então tem ali, né, o 100 ECC, usando só a paridade, o LPC, que é uma proposta que eu vou apresentar logo a seguir, e o próprio Hamming. Nesse trabalho, então, foi introduzido aqui, ou foi utilizado um controlador de memória de projeto aberto na internet, né? Então, aquele controlador de memória ali é a proposta básica, e sob ele, então, foi feita uma modificação para ser incluído este processo. Vamos ver se eu acho o meu mouse aqui. Vamos ver? Aí apareceu o meu mouse, desapareceu. Bom, enfim. Na figura abaixo, então, né, nós temos ali aquele quadradinho, o retângulo em azul, né, onde é o módulo de dinamização de ECC que a gente tem. Tá? Então, é a única mudança que a gente tem com relação ao circuito anterior. E sob esse mecanismo, então, a gente pode aplicar as diferentes propostas, ou os diferentes algoritmos que a gente tem nesse ambiente de múltiplo ECC. À direita dessa imagem que a gente tem abaixo ali, né, representaria a memória, e o ponto importante, né, que a gente ressalta aqui é que efetivamente a gente pode ver que tem blocos com diferentes tipos de codificação que foram aplicados nessa solução, beleza? Então os diferentes blocos teriam relações, por exemplo, com, de novo, a preocupação com a tolerância à falha àquela solução ou aquele dado que está armazenado na minha memória, beleza? Então, sei lá, dados de telemetria talvez sejam coisas que eu não me preocuparia tanto se tivesse alguma falha, mas daqui a pouco dados ou áreas de código referente a alguma aplicação, como por exemplo o próprio sistema operacional, seria alguma coisa bem mais preocupante da gente ter no nosso sistema.
Dentro dessa solução, então, que foi elaborada, né, foi criado, foi explorado, foi criada essa solução, onde a gente explorou, como disse antes, né, os diferentes algoritmos ali, né, que ele chamou de WE, a solução sem correção de erro, tá? O SH, que é o Static Hamming, né, ou seja, o mecanismo de codificação de Hamming de forma estática. O SL, que também é um mecanismo estático de LPC, né, que eu, de novo, eu vou explicar um pouquinho depois, né? Ou então a proposta de dinâmica, né, usando ali tanto o LPC quanto o Hamming para construir essa proposta, tá? Codificação de blocos, como eu falei ali, né, que a gente tem diferentes algoritmos que podem ser aplicados na memória em diferentes pontos, e durante a operação o cenário de simulação pode mudar. Então, como eu comentei, eventualmente alguns softwares ou blocos de dados podem sair da nossa memória principal ou ainda entrarem, né, e eu tenho que ter essa relação de qual é a proteção que eu tenho que ter sobre aquele dado. Então, taxa de erro e de energia da fonte de alimentação também podem variar devido, por exemplo, ao ponto onde eu estou, né, com esse satélite em torno do globo e com a visagem que eu tenho com relação ao Sol. Né. Bom, essa imagem, então, ela representa um pouquinho sobre as características de consumo, né, ou dissipação de potência que a gente tem com os diferentes algoritmos, né. Então, todos esses que são uma linha reta são as soluções estáticas, né, seja a que não tem nenhuma solução, né, que é o WE, sem correção nenhuma, ou as outras duas ali, laranja e cinza, que são as correções basicamente por Hamming ou ainda por LPC. Tá? Então existe necessariamente um consumo basal, né, para cada uma dessas soluções. Aquele retângulo em laranja que aparece no meio ali, né, ele apresenta uma situação onde seria a necessidade de uma correção dado por um bit flip, né? Então, no primeiro caso ali não ocorre nenhum tipo de correção, mas nos outros 3 algoritmos, né, que a gente tem acima, existe a necessidade da correção ali. A linha em amarelo, ela representa exatamente aquela solução que a gente tem de forma dinâmica. Tá? Então, a gente parte de uma solução onde eu não me preocupo muito com a tolerância à falha, vamos dizer assim, mas em alguns momentos, ou tem um processo inicial ali de configuração, mas em alguns momentos ele começa a tentar ver como é que estou com relação à ocorrência de erros no meu sistema. E quando tem aquele primeiro ramp-up ali de threshold, aliás, desculpa, o terceiro, né, threshold process, é o momento em que ele descobre e diz assim, não, eu tenho que efetivamente colocar algum algoritmo que seja mais adequado, ou estou carregando aqui um processo que efetivamente precisa de um recurso mais robusto, né, para garantir essa tolerância. Então a gente tem todo esse processo que é de recodificação daquela área de memória, buscando o dado original, codificando ele para esse novo sistema, e aí depois a gente volta àquele funcionamento basal. Então esse gráfico aqui ele é interessante para mostrar, né, que eu não necessariamente preciso manter sempre uma solução estática lá, onde eu vou ter um consumo de energia bastante alto, mas eu posso variar dinamicamente, mesmo que eu tenha ali alguns saltos, né, onde a gente tem um consumo de energia bastante grande, né, uma dissipação de potência bastante grande. Existem momentos onde eu posso efetivamente começar a baixar esse consumo de energia, né, pela não presença de erros ou percepção de erros, né? E como consequência, então, a gente começa a poder dinamizar o recurso que vai estar disponível em cada momento. Bom, mas apesar de eu estar mostrando isso, né, a proposta desse trabalho aqui é trabalhar especificamente com essa parte do single ECC, né? E trabalhar com a proposta onde a gente tem a dinamização desse algoritmo. Então, para isso, né, eu vou recapitular um pouquinho da apresentação que o professor Marcon fez antes, né. A gente tem esse caso aqui, né, que é o estudo de caso 2C ECC, né, onde, olhando a figura à esquerda, nós temos a área de dados que efetivamente foi coletado, que está na nossa memória. Esse é o dado efetivamente que a gente quer utilizar durante o nosso processamento, que foi armazenado em memória, por exemplo. E nesse processo, então, são criadas 2 áreas de tolerância, vamos dizer assim, né? Que ele chama de raw check bits à direita, né? E column check bits que estão abaixo. Então, a imagem à direita, ela apresenta um pouquinho como é que isso é construído. Então, nessa proposta, né, nós temos aí em torno de 48 bits, né? Que são utilizados nesta codificação. E essa codificação, ela trabalha de tal forma que
olhando lá a primeira linha, né, nós temos então D00, D01, D02, D03, e os bits que estão à direita são os cálculos que a gente tem para Hamming, mais um cálculo de paridade que vem com relação a essa linha. E aí existe um overlap, né, também, que é feito na coluna, onde se eu pegar agora a primeira coluna, bem da esquerda, né, é feito o mesmo processo, não de forma linear, mas agora, sim, desculpe, de forma linear, só que na visão da coluna, onde normalmente, ou novamente, eu pego aqueles primeiros 4 dados de cima, faço o cálculo de Hamming e também tenho uma paridade para essa operação. E aí então eu começo a ter a possibilidade de perceber a detecção, né, e poder detectar e poder corrigir erros que aparecem tanto a partir da linha quanto da coluna, beleza? Bom, aqui então só um exemplo, né, de como funciona esse algoritmo, né, que foi um pouco ali do que o professor Marcon estava apresentando, né. Considere então que a gente tem esse algoritmo, esse fluxo que aparece aqui à esquerda do funcionamento dessa parte de detecção e de correção. Então lá à direita, em cima, é como se fosse o dado original. Não importa se ele tem zeros ou se ele tem um, eu estou considerando um estado inicial onde a gente tem todos os dados, e aí estamos pensando tão somente naquele conjunto de 16 bits, daquele quadradinho, né, superior à esquerda, aquele ali é o dado original. E sobre isso, efetivamente, no momento da codificação, a gente calcula toda a parte do Hamming e da paridade. E neste caso aqui, obviamente, a gente está com todos os bits em zero pela regra que a gente tem. Acontece que, olhando agora aqui embaixo, né, nós temos a possibilidade de ter ocorrido um bit flip. Tá? Então, quando eu consumo estas informações, ou essa informação da nossa memória, por exemplo, ocorreu o bit flip, ele está representado ali por aquele 1 em vermelho. Ao consumir essa informação, eu vou fazer novamente o cálculo do Hamming e da paridade, né, e depois eu vou fazer uma comparação desse dado que eu acabei de consumir e recalcular com o dado que eu tinha originalmente. Tá? E aí, foi um dos termos que o professor Marcon utilizou antes ali, tá? Que fica à direita ali, por exemplo, que são as síndromes. Então, aquele bitzinho 1 em vermelho, né, ele necessita uma representação daqueles cálculos ali de Hamming que ele difere daquele original. E como consequência, então, ele vê que o código desse constructor que a gente tem, ele é diferente do original. Então ele chamou ali de uma síndrome do construtor, né? E por consequência também, o cálculo que ele faz baseado no dado original, ele vê que existe também uma falha com relação à paridade inicial. Tá? Então isso é utilizado para ele detectar e dizer assim, existe uma falha em um determinado ponto desse dado. Então aqui é o processo de detecção. Isso pode ser feito, então, como eu disse para vocês, tanto pela linha, né, onde aparece ali, mas isso também pode ser feito a partir da coluna. Então eu posso perceber essa falha a partir da análise da linha, mas eu também posso fazer essa detecção a partir da coluna. E a partir daí, então, a gente vai fazer o nosso processo de correção. Tá? Então, o processo de correção tem, que daí foi o ponto que o professor Marcon comentou ali, a gente vai aplicar uma regra ali, inicialmente por um single error, é uma estrutura relativamente simples, mas depois a gente pode utilizar também um double error, se eu tiver mais de um erro, onde a gente vai analisar algumas tabelas para decidir exatamente qual é o bit que tem que ser modificado para eu tentar voltar a codificação ao dado originalmente válido. Beleza? Então aqui é um exemplo, né, de como isso pode funcionar. Então uma proposta de correção de erro, eu queria apresentar aqui como uma correção de uma só passagem. Tá? Então considerando agora a tabelinha que aparece em cima, né, aquelas 16 caixinhas, cada um daqueles xizinhos ali representariam o ponto onde houve um bit flip, onde acabou tendo uma modificação. Okay? Então agora esqueçam só aquelas síndromes que eu comentei. Existe uma análise que é feita para detectar se é um erro simples ou se é um erro duplo. O que é um erro simples? Um erro simples é quando numa linha eu tenho só um daqueles X. Se eu tenho mais de um, se eu tenho dois, eu tenho um duplo erro. Okay? E eu posso fazer essa análise também por coluna. Então se eu tenho só um erro na coluna, né, só um xizinho, eu vou ter só um erro, se eu tenho dois, duplo erro, triplo erro e assim por diante. Okay? Bom, na proposta que a gente tem aqui, o single error ele é facilmente corrigido. E como eu tenho essa duplicidade da tolerância tanto na linha quanto na coluna, eu posso decidir exatamente como eu vou corrigir. Então, olhando aquelas informações que eu tenho ali, se eu olhar ele por linha, eu tenho single errors nas linhas, o que é fácil de corrigir. Se eu olhar por coluna, as colunas têm double error, tá? E isso é um pouco mais complicado de ser corrigido. Então, quando eu faço uma passagem simples na proposta de cima, eu consigo resolver esse problema relativamente fácil. No exemplo de baixo,
nós temos novamente essa construção, agora com 5 erros ali, né? Onde as linhas 0, 1 e 2, a gente enxerga só um x em cada uma dessas linhas. Isso é facilmente corrigível. Mas nessa proposta de uma passagem, o que eu vou fazer é, eu vou decidir se eu vou corrigir isso por linha ou por coluna. Eu não vou corrigir pelas duas formas, vou decidir só por uma delas. E no final dessa representação, então, ali, no item C da gradezinha de baixo, ele apresenta assim, ó, por linha eu consegui corrigir 3 erros que aconteceram. Mas por linha, a última opção tem um double error. Então, uma solução por single error, eu não consigo resolver essa proposta aqui. Beleza? Bom, a coisa pode encrespar um pouco mais, né? E aí eu posso precisar de mais do que tão somente uma passagem. Então, a proposta aqui é começar a trabalhar com a iteratividade. Então, fazer tantas passagens quanto forem necessárias, tanto em linha quanto em coluna. Então, nessa proposta que a gente tem aqui, né, o item A, ele apresenta que a gente tem duplo erro em praticamente todas as linhas, a não ser na linha 1, né? E a gente tem duplo erro, desculpe, em todas as colunas, a não ser na coluna 2. Então, no item B, ele vai lá e decidiu que ia fazer a correção, por exemplo, de single error na coluna 2. Ao resolver esse problema, a linha 0 transformou-se de um double error para um single error. Então, a gente começa a fazer essas detecções e correções por linha e por coluna. Ok? Então, é uma proposta que pode acontecer, e nessa distribuição de erros que aconteceu e pela interatividade do algoritmo, a gente entregou exatamente o resultado final com o dado original. Okay? Um cenário excelente. Então, aqui, né, mais uma proposta, né? Só que, de novo, a gente foi corrigindo por essas iteratividades, linhas e colunas, só que quando a gente chega ali naquele gráfico F, né, o problema é que agora eu tenho double error tanto em linha quanto em coluna. Então, pela solução básica, a gente não consegue resolver. E aí, a ideia é acrescer mais um algoritmo, que é o algoritmo de double error, ok? Para correção, detecção e correção. E aí, aplicando isso, então, eu tenho esse cenário garantido. Então, livre de erro, né, no caso. E aí, à direita, a gente tem exatamente esse fluxo, né, onde a gente faz a iteração, tantas vezes quanto forem definidos. Eu não posso deixar isso livre para sempre, né, em algum momento eu tenho que parar. E ao final, ali, a gente faz a detecção do double error e aí faz a correção também. Ok? Aqui é só uma apresentação do algoritmo, né, que é um pseudocódigo que foi utilizado, né. Essa solução aqui ela foi implementada em Verilog, né, para fazer algumas estimativas de área e de dissipação de potência, tá? Mostrando o funcionamento, digamos assim, em overview. E ele diz, né, então o algoritmo de alta complexidade, ele executa vários loops dependendo da quantidade de iterações que a gente vai definir. Se nós viermos a utilizar aqueles mecanismos de double error, existe a associação com uma tabela para eu definir, opa, está acontecendo um duplo erro com tais características, então são tais e tais posições de dados que estão com problema, ok? Como consequência, a gente tem uma alta latência, então quanto mais a gente tiver que corrigir erros, maior o tempo para eu resolver esse problema. E, obviamente, né, quanto maior o tempo de computação, né, maior o consumo de energia que a gente vai ter ali. Okay? Bom, aqui uma tabela, então, só comparativa, né, apresentando dentro dessa gama ali que a gente tem, dessa área de 16 bits, né, que podem estar sofrendo algum tipo de erro, né, foram feitas análises de 1 erro até 7 erros, né, dentro do nosso sistema, onde os diferentes algoritmos foram explorados, né. Então, o AlgS1 passa apenas uma codificação de linha ou de coluna, né. O HS2 faz 2 interações, né? HS3, 3 interações, 4 interações e assim por diante. Né? E além disso, eu posso adicionar também esses de duplo erro. Então cada linha ali mostra o percentual ou a eficiência que a gente teve nas detecções e efetivamente correções de erro. Então em todos os casos, a gente vê que quando tem um erro só, todos eles tiveram 100% de correção, né?
Dois erros que aconteceram algumas situações onde, né, por exemplo, no primeiro caso a gente não teve 100% das correções. Então a gente começa a perceber, né, até que ponto, digamos assim, vale a pena utilizar tão somente o algoritmo de uma iteração só, ou duas, ou três, e assim por diante. Então, obviamente, né, a resposta clara seria assim, cara, vamos usar 8 interações, né, e usar o de duplo erro, né. Sim, o problema é que isso representa custo, né? Então, aqui um levantamento que a gente fez basicamente do decodificador, né? Que apresenta, olha lá, quando tem o algoritmo de duas passagens, né? Ele teve lá uma ocupação diária de 2.724 micrômetros quadrados, né? E já o espaço, o algoritmo seguinte, que é o SE4, esse cara basicamente dobrou de tamanho, né? Então são recursos que são extremamente caros se a gente realmente começar a aumentar esse elemento. E como a gente vê aqui, né, nessa tabela, existe uma diferença mínima, né, entre os algoritmos, o número de iterações, desculpe, uma diferença mínima entre os algoritmos de iterações a partir mais ou menos do SE2 ou SE3, a gente está com 60, 70, né, 70% de correções aí sendo feitas quando associado ao de duplo erro, ok? E a dissipação de potência também, né? Então é outro recurso que acaba sendo bastante consumido. Além disso, né, o delay ali, mas o delay basicamente é equivalente para todo mundo. Independente, né, a primeira linha lá que fala sobre o encoder, como o encoder é sempre o mesmo, isso não é um problema dentro do sistema, tá? Então, só para mostrar um pouquinho aqui da proposta que foi apresentada. Então, como considerações finais, né, então abordagem dinâmica prevê a solução diferenciada para a eficácia e eficiência desses mecanismos de tolerância, permite controlar seletivamente a capacidade de detecção e correção dentro desses sistemas de single error que ocupam pouca área dentro de um sistema crítico como o de satélite que a gente está precisando e que permite que a gente ajuste de acordo com a necessidade ali dentro do cenário onde ele está inserido. A abordagem dinâmica com múltiplos ECCs, ela é adequada para sistemas grandes, né, mas não para o sistema crítico onde a gente tem essa restrição de energia, ok? E como o Jarbas comentou também lá na sala anteriormente, né, um problema que a gente tem também são os acúmulos de erros que ficam dentro da memória. Então, eventualmente, né, para que a gente possa resolver um pouco mais dessas percepções ou desses erros que a gente tem, a gente pode precisar fazer ali um memory scrubbing, né, que revisita a memória, vê o erro que tem e já corrige o problema ou o erro que a gente tem lá dentro da própria memória, né. E como consequência, então, a construção de single ECC, ela é um recurso, então, que a gente entende que é adequado para ser aplicado no CubeSat, tá bom? Então é isso, pessoal. Fico à disposição aí para respostas ou perguntas.